Doutor, eu posso fazer exercício grávida? Assista ao vídeo e veja a resposta. O assunto que eu trouxe para conversar com vocês hoje é exercício físico e gravidez. E para ter essa conversa, eu sempre gosto de utilizar as recomendações do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Eles têm um guideline, eles têm um guia com recomendações oficiais disponível para todos os médicos, ginecologistas e obstetras conversarem com a sua paciente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, o exercício físico ele é benéfico na gravidez? Com certeza ele é benéfico. Ele diminui o risco do surgimento de diabetes gestacional na gravidez, ele ajuda com a manutenção do peso corpóreo na gravidez e ele também pode diminuir o risco daqueles desconfortos no finais da gravidez. Então, sempre que possível, numa gravidez de baixo risco, a grávida deve realizar exercício físico. Qual que é a quantidade recomendada para uma mulher fazer de exercício físico? Pelo menos 2 horas e meia de atividade física na semana. Claro que não só em um dia, distribuídos ao longo da semana. Se a grávida quiser fazer mais, quiser fazer 3, 4 horas de atividade física, ela pode seguir em frente, mas no mínimo seria ideal fazer 2 horas e meia por semana. A prática de exercício físico na gravidez, ela deve ser moderada, ou seja, a gestante deve evitar exercícios físicos intensos. Eu sempre tento dar um norte para as gravidinhas que vêm em consulta de manter a frequência cardíaca dela abaixo de 150 batimentos por minuto. Isso seria uma atividade física moderada. Seria interessante também evitar atividades físicas que tenham impacto, que tenham risco de queda ou práticas competitivas. Então, por exemplo, andar de bicicleta. Se for bicicleta ergométrica na academia, tudo bem, a bicicleta está presa no chão, você consegue realizar esse exercício. Agora, pegar a bicicleta e andar numa ciclofaixa tem um risco de cair, ainda mais quando a gestação já estiver numa fase mais avançada e o desequilíbrio poder ocorrer. A gente até pede para a grávida evitar de usar salto alto no final da gravidez por culpa do risco de queda. Então sempre tem que ter esse tipo de cuidado. Outros tipos de atividade, como por exemplo fazer jumping na academia, ou de repente uma luta, um tipo de luta, boxe na gravidez. Nós sabemos que existe o risco de impacto, então o ideal seria evitar essas práticas de exercício físico. Qual seria a recomendação oficial do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia? Se a grávida nunca realizou nenhuma atividade física e ela está procurando se manter saudável e iniciar um tipo de exercício, o que nós, como médicos obstetras, devemos recomendar para elas? Primeiro, natação e hidroginástica, que seria a segunda. Essas duas atividades físicas ocorrem na água, então não existe ação da gravidade. A mobilidade é maior, o risco de impacto é menor. Então essa atividade seria a primeira recomendada na gestação. Segundo, yoga. É uma atividade física, quando realizada com um instrutor adequado, que pode ser realizada com muita segurança na gravidez. E por último, pilates. Então, natação, hidroginástica, pilates e yoga seriam as 4 práticas mais recomendadas e mais seguras para uma grávida estar realizando. Atividade física, ela tem alguns cenários que a gente deve estar evitando. Por exemplo, se a grávida tem um risco de ter um trabalho de parto prematuro, seja por um diagnóstico no ultrassom que o colo esteja curto ou de repente um quadro de sangramento vaginal, alguma situação que exponha ela a um risco aumentado de ter um trabalho de parto prematuro. Aí sim nós devemos evitar a realização desses tipos de exercício. Então sempre sigam a recomendação, a orientação do seu médico. E por fim, eu gostaria de falar de atividades de musculação, que é muito comum essa pergunta no pré-natal. Eu tenho 2 recomendações básicas que eu gosto de passar para gestantes. Primeiro, evitar tipo de exercício que aumente muito a pressão abdominal. Então, alguns tipos de abdominais, ou mesmo, por exemplo, alguns exercícios de agachamento, ou mesmo de perna, que aumentem muito a pressão abdominal. Esse seria uma prática não recomendada durante a gravidez. E segundo, não realizar exercícios na posição supina, ou seja, deitada no final da gravidez. Nós sabemos que o útero ele fica muito grande e pode comprimir um vaso importante que a gente tem no corpo que traz o sangue para o coração ser distribuído para as outras áreas do nosso corpo. Então, quando estiver grávida, por exemplo, vai fazer um exercício de peito, tente fazer sentada ao invés de deitada. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei em relação ao exercício físico na gravidez. Até o próximo vídeo.